Estamos indo para mais um Na Ponta do Lápis e hoje eu quero te explicar o que você paga durante o período obra. Sou Dario Tavares, corretor de imóveis aqui em Salvador, região metropolitana, e quero te ensinar a como você comprar imóvel sem segredo nenhum. Amigo, comprar imóvel é um planejamento e você precisa entender o que você paga em cada etapa. Isso é muito importante. E quero te ensinar hoje o que você paga em imóvel na planta. Só que antes disso, quero te explicar uma coisa muito importante. Existem várias modalidades de crédito quando você está financiando o imóvel. Por exemplo, você pode comprar um imóvel que está dentro do crédito associativo. Depois eu explico isso melhor em um outro vídeo para você, porque é muito particular essa modalidade de financiar o imóvel ainda na obra. Existe aquele que você financia só depois que entrega, o repasse é só depois da entrega do apartamento, do habite. Incorporação geralmente é conhecido também. E é hoje esse que eu quero te explicar. Eu quero dar um exemplo aqui de um excelente produto que é dentro desse tipo de modalidade, para te ensinar esse passo a passo, que é o Terraço Cabula, da BRL Incorporações. Esse produto de 2 e 3 quartos, com suíte e varanda, infraestrutura completa, um lindo rooftop, que é o melhor espaço do empreendimento. A parte de cima, comum para todos os moradores. Só que hoje eu quero focar em algo que geralmente passa despercebido entre os compradores e os vendedores, os corretores de imóveis. A acessibilidade. Amigo, amiga, você que compra imóvel, você precisa entender que o empreendimento precisa ter acessibilidade para pessoas com portadores de necessidades especiais. Você precisa entender que não é só o apartamento, mas a infraestrutura também precisa ter isso. E no Terraço Cabula, ele é 100% acessível para pessoas com necessidades especiais. Não só a área externa, piscina, academia, salão de festas, mas também a casa clube, em que ele vai poder ter o elevador que leva na parte de cima, onde tem academia e outras áreas de lazer, e ele pode ter toda essa mobilidade. Isso é muito importante. Pense, você que talvez precisa dessa mobilidade, eu conheço tantos empreendimentos que não é acessível para um cadeirante ou pessoas que precisam ter uma mobilidade melhor, não pode subir uma escada, algo do tipo. Isso é muito importante. Isso valoriza não só o seu bem-estar no imóvel que você mora, mas também na valorização dele da revenda. E você precisa ficar ligado nesses pontos. E a BRL tem isso. E quero usar ela como exemplo, que é o incorporador, que você só financia o imóvel depois de entrega. É o repasse. Durante o período da obra, você tem que pagar uma poupança. Geralmente, estes empreendimentos, a poupança ela é 30% de dividir, né, até a entrega do apartamento, que eu vou explicar um pouco melhor para você, e 70% é o que você financia. É o que você vai ter para financiar com o seu banco, caso você utilize o financiamento junto com uma instituição financeira. Você também pode financiar direto com a construtora. Muda um pouco a situação que eu vou te mostrar aqui, mas você vai entender de uma forma um pouco geral. Na BRL, olha que interessante, a poupança ela é 26% e você só precisa financiar 74% do valor do imóvel. Daria qual o benefício disso? Pensa da seguinte maneira, se eu tenho uma poupança, que é o que eu vou dividir até a entrega do apartamento, pequena, as minhas prestações vão ficar, ó, como já diria o professor Raimundo. E o salário, ó? Fique ligado nisso aí. Isso é muito bom, isso é um diferencial. E é isso que a BRL dá como diferença para você que está comprando imóvel na planta, porque vai ficar muito mais fácil esse fluxo de pagamento. Então eu quero usar isso como exemplo. Hoje, na BRL, eu tenho um produto a partir de R$385 mil. Um 2 quartos, ok? Quero usar esse como exemplo. Suponhamos que você vai comprar esse apartamento e você consiga financiar os 74%. Seria o seguinte, 74% equivale a mais ou menos uns 84.900, ok? E você teria ali que fazer uma poupança de mais ou menos uns 100 mil e 100 mais ou menos, né? O valor do imóvel. Isso aqui é o que você vai fazer com uma poupança. A poupança é o que você vai dividir. Eu quero te explicar isso aqui melhor, o que é essa poupança. Até a entrega do apartamento, você vai ter lá algumas sugestões do incorporador que você pode dividir esse valor aqui. Isso é o que vai financiar, logo depois da entrega, isso é que você vai dividir. E aí geralmente tem algumas sugestões. Que sugestões são essas? É o seguinte, você vai ter lá, na tabela, um ato, mensais,
anuais, semestrais. Dario, eu preciso seguir a essa tabela do incorporador? Não necessariamente. Por que isso? Pense da seguinte maneira. O incorporador, quando ele faz o plano de pagamento dele, quanto é que vai ficar para o financiamento, né, o repasse, quanto vai ficar para a poupança, ele dá uma tabela sugestiva. E geralmente na tabela vem assim, anuais, semestrais, ato, mensais, e você pode seguir o que está ali na tabela, como você pode chegar com uma proposta diferente. Dario, eu não quero ter semestrais, a cada 6 meses pagar um valor específico. Eu só quero ter uma anual, porque pode me ajudar, por exemplo, com 13º. Daria, eu quero ter as mensais ali em torno de R$ 1.500, R$ 1.200. E isso vai influenciar quanto vai ficar o seu ato, quanto é que pode ficar os suas anuais. E você pode dar essa proposta para a incorporadora. Por isso que é muito importante, amigo e amiga, entender como é o seu perfil. O profissional, o corretor de imóveis, ele vai te ajudar a entender quanto pode nesse incorporador, por exemplo, no terraço cabula, e quanto comporta a sua necessidade. Não precisa ser engessado, e não é engessado o processo. Mas eu quero te ensinar o que você precisa se preocupar. Então, sobrou um valor, eu sei que existe essa poupança a pagar com o incorporador e eu preciso ficar ligado em algumas coisas. Primeira coisa que você precisa ficar ligado, o INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. Todo imóvel na planta, ele tem a correção desse índice. Hoje, esse índice está acumulado anual de 9,32%. De janeiro desse ano a janeiro do ano passado. E no mês, vou botar aqui como exemplo o mês de janeiro, ele está de 0,32%. Daí o que é isso? Me explique um pouco melhor. Quando você vai fazer seu plano de pagamento do que sobrou, aqui os R$ 100 mil, que é o que você vai precisar negociar com a construtora, ela vai ter a correção do INCC. Geralmente os clientes falam, meu Deus do céu, Dario, ainda vem correção, o valor é alto, amigo. Não é alto. Geralmente, o valor do INCC em média anual é em torno de 7 a 9%. É média mais ou menos isso aí. O INCC é uma média de 8 capitais de insumos. Cimento, ferro, mão de obra, tecnologia, e a Fundação Getúlio Vargas ela apura o acumulado anual e o acumulado mensal. E as construtoras utilizam esse índice para corrigir os valores que ele tem durante o período de obra. Isso é muito importante, porque deixa o empreendimento muito mais saudável. Pense da seguinte maneira, amigo, o cimento que eu compro hoje, com certeza não vai ser o cimento que eu compro daqui a 5 meses, daqui a 10 meses, daqui a 1 ano, 2 anos. Isso deixa a construção mais saudável, porque ela vai fluir o processo. E não é tão alto. Se você parar para analisar, que em média vai ter uma correção mensal de 0,32%, que pode ter uma correção anual, em média de 9 a 7 a 9%, você tem um produto muito mais saudável. Você precisa se programar para isso. E o INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção, ela corrige essa poupança e o saldo a financiar depois da obra. Então você precisa ficar ligado nisso, porque quando você for financiar ao término da obra, você vai ter essa correção do INCC. Além disso, mais um item que você precisa ficar ligado, que é a parte de documentação. Todo imóvel que você compra, você precisa pagar na parte de documentação. Você já ouviu falar nesse item aqui, ó, ITIV, que é Imposto de Transição de Intervivos. Você paga para a Prefeitura Municipal. Geralmente é 3% do valor do imóvel. Você paga também, depois da entrega, um negócio chamado taxas cartoriais. Geralmente, não é aqui uma porcentagem, ela varia ali em torno de 0,5% do valor do imóvel se for o seu primeiro empreendimento. Essas taxas, esses valores, você precisa ficar ligado para a compra do seu apartamento. Cada modalidade existe as suas particularidades, vamos dizer assim. Exemplo que eu falei do crédito associativo, muda um pouquinho, tem outros itens que você precisa aderir. Mas é possível.
é planejamento. Se você chegou até aqui, até curte, comenta se ficou alguma dúvida. A ideia, meu amigo, é te ensinar o que você precisa se programar para até chegar no seu sonho, realizar o sonho da casa própria. O imóvel, ele vai ter um fluxo de pagamento de poupança até entregar o apartamento, que é o que você não vai financiar. Essa poupança, se você prestar atenção, eu não coloquei valores, foi proposital, porque você pode adequar a sua realidade. Eu sempre digo isso ao cliente, eu nem levo muitas vezes na negociação a tabela. Falo, amigo, você vai precisar financiar em torno de 74% do valor do imóvel. Vai restar aí uns 26%, exemplo do Terraço Cabula, que nós vamos ter que negociar com a construtora. Como é melhor para você? Isso é o grande diferencial de comprar um imóvel na planta. Então é essa facilidade e você precisa ficar ligado no INCC. Isso aqui dá para você poder ver tanto na Fundação Getúlio Vargas quanto no Banco Central, quanto é que está o acumulado, olha o histórico, vai corrigir as prestações do seu plano e o saldo devedor. Depois de entrega do apartamento, taxas de documentação. Então você vai ter lá o ITV e taxas cartoriais. São alguns dos itens, meu amigo, que você precisa ficar ligado na compra do apartamento. Se fez sentido para você, curte, comenta se ficou alguma dúvida e compartilhe com mais pessoas que podem esse conteúdo fazer alguma diferença. Abraço!